Saudações a todos, vamos reiniciar o nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, durante a aula imediatamente anterior, durante a última aula, nós estávamos fazendo uma abordagem matemática, usufruindo das propriedades da teoria de equações diferenciais, a partir da qual nós conseguimos mostrar, por um caso particular, que o trabalho termodinâmico pode ser entendido matematicamente como uma quantidade infinitesimal, porém esse tal trabalho termodinâmico não configura-se como uma diferencial exata. E, portanto, como não configura-se como uma diferencial do tipo exata, então, necessariamente, esse trabalho, essa função trabalho termodinâmico, essa grandeza trabalho termodinâmico não pode ser uma função de estado termodinâmico. Não pode ser uma função de estado termodinâmico. E uma outra implicação matemática e física, conceitualmente física sobre isso, é de que esse trabalho termodinâmico, considerando que o fluido termodinâmico evolui termodinamicamente do estado termodinâmico inicial para o estado termodinâmico final, essa integral de linha, que varia do volume inicial até o volume final, essa integral depende do caminho ou da trajetória. E esse caminho ou trajetória nada mais é do que por sua vez composto por pontos ou estados termodinâmicos em um espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume. Muito bem. Então, vamos após essa abordagem matemática, usufruindo das propriedades das equações diferenciais, nós retomaremos a discussão inicial sobre os processos termodinâmicos do tipo reversíveis. E então nós vamos reapresentar uma ilustração capaz de simular uma situação física controlada, realizada sob bastante controle, de diversas variáveis, diversos procedimentos e trâmites, poderá gerar então um processo termodinâmico do tipo reversível. Ainda sobre o tratamento matemático, no qual é possível, a partir do qual ou com relação ao qual se prova ou se demonstra que o trabalho termodinâmico não é uma função de estado termodinâmico e, portanto, isso é consequência do fato de não configurar-se como uma diferencial do tipo exata, nós, oportunamente, estaremos consultando o livro do professor José Maria Vilar Bassalo, um dos livros do professor José Maria Vilar Bassalo, para tentar fazer essa mesma demonstração usufruindo das propriedades de um formalismo matemático muito sofisticado e nada trivial, que é intitulado cálculo exterior. Muito bem. Oportunamente estaremos fazendo uso do cálculo exterior para demonstrar essa propriedade, aqui essa característica peculiar, particular do trabalho termodinâmico. Muito bem. Então, voltando para a discussão sobre o processo termodinâmico do tipo reversível, vamos rapidamente reapresentar a ilustração de uma situação física, de um experimento termodinâmico sob controle. Muito bem. Então, rapidamente, mais uma vez, nós estamos falando sobre processo termodinâmico, do tipo reversível. Muito bem. Então, nós estamos aqui mais uma vez, vamos apresentar aqui, considerar o sistema de coordenadas aqui, x, y, z, e então nós temos um recipiente esse que delimita
tridimensionalmente um determinado fluido termodinâmico. Esse recipiente possui uma tampa inferior, apresenta uma geometria cilíndrica, portanto, uma tampa inferior, uma tampa superior. A tampa inferior é fixa, a tampa superior é móvel. E então nós temos aqui a tampa inferior, por assim dizer, ela está exata e precisamente aqui coincidindo com o plano XY. O eixo de simetria axial do cilindro é paralelo ao eixo Z e, portanto, perpendicular ao plano XY. Então, aqui nós temos essa tampa fixa, vamos utilizar a tampa fixa. Essa é a tampa móvel. E então nós temos aqui um determinado vamos considerar um repositório, uma parte da área deste círculo, e então vamos considerar que nesta área nós temos aqui estruturas quase que pontiformes com massa infinitesimal, né? Então nós vamos considerar aqui partículas com massa infinitesimal. Muito bem, então aqui nós temos nível 0 para o eixo Z, nível Z, e eventualmente aqui a variação, né, infinitesimal dz, tanto para aumentar o volume ocupado pelo fluido quanto para diminuir o volume ocupado pelo fluido. Então aqui existe um fluido termodinâmico aqui. Então nós temos um fluido termodinâmico em equilíbrio térmico, não é? É importante informar que esse fluido termodinâmico está em equilíbrio térmico. Essa superfície tem área A, a área da superfície é designada como A. E então, mais uma vez, aqui nós temos o campo gravitacional, o vetor aceleração do campo gravitacional, existe a superfície aqui do planeta, e esse campo gravitacional é do tipo constante e uniforme. Muito bem, influencia a dinâmica aqui tanto dessas partículas dotadas de massa infinitesimal quanto do fluido termodinâmico. E o fluido termodinâmico, obviamente, gera pressão sobre as paredes do recipiente cilíndrico, em especial aqui sobre a parede móvel, sobre a superfície móvel, a tampa móvel do cilindro, do recipiente cilíndrico. Vamos então, mais uma vez, escrever aqui. Vamos escrever que se nós retiramos, não é? Vamos tentar considerar que retirar uma partícula com massa infinitesimal gera como resultado, nós temos aqui então sobre a superfície da tampa móvel nós temos algumas partículas, cada partícula dotada com massa infinitesimal. Se nós retiramos cuidadosamente uma partícula com massa infinitesimal, isso gera uma expansão infinitesimal, uma expansão infinitesimal do fluido termodinâmico. Qual é a outra situação física? A outra situação física é
acrescentar uma partícula dotada de massa infinitesimal gera como consequência uma compressão infinitesimal do fluido termodinâmico, que está contido, delimitado tridimensionalmente pelo recipiente termodinâmico com geometria cilíndrica. Muito bem. Então, aqui do ponto de vista da hipótese desse experimento sob controle, então nós temos a possibilidade de retirar uma partícula dotada de massa infinitesimal, e ao retirar então a tampa móvel, em virtude da pressão do fluido gerada pelo fluido termodinâmico, sobe aqui e portanto gera um aumento de volume que se relaciona com a coordenada espacial z como infinitésimo dz. Ao passo que a situação inversa é tal que, se nós acrescentarmos uma partícula dotada de massa infinitesimal sobre a tampa móvel, em virtude do campo, da influência do campo gravitacional constante e uniforme, vamos considerar que seja constante e uniforme o campo gravitacional, vamos escrever campo gravitacional constante e uniforme. Muito bem, então se nós acrescentamos, que é o caso inverso, então a força peso atua pressionando, gerando uma pressão sobre o fluido termodinâmico, e ocorre então um infinitésimo de deslocamento dz no sentido de diminuir o volume ocupado pelo fluido termodinâmico dentro do recipiente cuja geometria cilíndrica, como evidentemente podemos aqui, embora mal desenhado, podemos verificar e notar. Então precisamos fazer algumas importantes considerações. Primeiramente, entender que nós já sabemos que se nós considerarmos o volume de um cilindro como a área da base multiplicado pela coordenada z, e portanto nós podemos escrever o infinitésimo de volume como área da base da tampa fixa ou da tampa móvel multiplicado por dz. E também nós podemos considerar, com base na mecânica de fluidos, na estática de fluidos, que a força é igual à pressão multiplicado pela área de uma superfície sobre a qual a força atua, atuando perpendicularmente sobre a área. Então pressão multiplicada por área, de modo que nós podemos considerar o trabalho, o infinitésimo, a quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico como F multiplicado por dz, e F pode ser substituído por P multiplicado por A multiplicado por dz, uma vez que o infinitésimo de volume é igual à área multiplicado por dz. Esse infinitésimo de trabalho termodinâmico pode ser reescrito como pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. Nós já sabemos que não se trata de uma diferencial do tipo exato, e portanto não configura-se como esse trabalho termodinâmico não configura-se como uma função de estado, e por consequência ainda que se desdobra dessa propriedade matemática de que a integral de linha da pressão multiplicada pelo elemento de volume, essa integral de linha depende do caminho, depende da trajetória. Que trajetória é essa? A trajetória é composta e formada por pontos. Cada ponto é um estado termodinâmico em equilíbrio térmico, e então esses pontos compõem uma curva, e esse trabalho termodinâmico depende exatamente da trajetória, do caminho, em outras palavras, dos pontos entre o ponto final e o ponto inicial, depende dos pontos. Portanto, necessariamente esse trabalho termodinâmico não pode ser considerado como uma função de estado termodinâmico. Muito bem, então, passando para algumas considerações importantes sobre
sobre o processo termodinâmico do tipo reversível, então vamos aqui fazer novas considerações, né? Apagando novamente a figura, a ilustração, nós vamos fazer algumas observações importantes, inspiradas em vários livros, inclusive nos livros do professor José Maria Filardo Vassalo, nos livros do professor Moisés Nussenswein, da coleção Física Básica, e em outros livros com relação, assim, a partir dos quais nós elaboramos as nossas notas de aulas, e é importante ressaltar e destacar que estes livros estão registrados como as referências sob o vídeo que está exibido na nossa playlist dedicada a estudar termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, termodinâmica básica. Essa playlist está disponibilizada, exibida na nossa página, intitulada Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. E então em cada vídeo do nosso canal, nós organizamos a descrição do vídeo indicando exatamente a referência, quais são os livros, quais são os textos técnicos científicos e eventualmente artigos utilizados ou canais, também do YouTube ou páginas da web, a partir dos quais nós se baseamos ou com relação aos quais nós se fundamentamos para elaborar nossas notas de aula. Muito bem. Então aqui vamos escrever outras observações importantes. A primeira é de que o processo termodinâmico é considerado do tipo reversível se o processo satisfizer as seguintes condições, a saber, qual é a primeira condição? A primeira condição é de que o acréscimo e retirada de partículas dotadas de massa infinitesimal então o acréscimo e retirada de partículas, cada partícula dotada de massa infinitesimal devem, ou seja, o acréscimo e retirada de partículas devem ocorrer de modo muito lento, a fim de garantir que o fluido termodinâmico
evolua gradativamente de um estado de equilíbrio térmico para outro estado de equilíbrio térmico. Para outro estado de equilíbrio térmico. Em outras palavras, essa condição 1 é tal que, se nós considerarmos a figura apresentada em aulas, no início desta aula e em aulas anteriores, de um cilindro cuja tampa superior é móvel, a tampa inferior é fixa, dentro do cilindro existe um fluido termodinâmico em equilíbrio térmico. Então, de forma muito lenta, se nós acrescentarmos ou retirarmos de forma muito lenta uma partícula dotada de massa infinitesimal, então haverá a possibilidade do estado do fluido termodinâmico alcançar o equilíbrio térmico. Então, o fluido, se supusermos nós retirarmos uma partícula dotada de massa infinitesimal, então, ao retirar lentamente e aguardar um determinado intervalo de tempo após a retirada, então o fluido termodinâmico evolui para um determinado estado termodinâmico, um estado de equilíbrio térmico. Então, aguarda-se um determinado intervalo de tempo, retira-se outra partícula dotada de massa infinitesimal. Então, mais uma vez, é necessário aguardar um determinado intervalo de tempo para que esse fluido termodinâmico também atinja um outro estado termodinâmico. E então nós podemos fazer esse processo de retirada N vezes, por exemplo, se supusermos aqui 5 vezes, garantindo sempre a evolução de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico específico, e nós poderíamos então, mantendo esse processo lento e com um determinado intervalo de tempo entre uma ação e outra, nós podemos recolocar as partículas, cada partícula dotada de massa infinitesimal, e o fluido termodinâmico então retroagir e então evoluir de forma reversível para o seu estado inicial. Isso então não é exatamente não se trata de um fenômeno termodinâmico natural, encontrado, analisado, constatado, verificado no universo observável, mas pelo contrário, realizado experimentalmente em nível de laboratório, no âmbito de um laboratório, sob controle. Então, sob intervenção, sob controle, sob determinadas condições de contorno. A primeira necessária é essa, e nós vamos agora vamos então encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.